Olá, eu sou Alisson Santos e este é o canal Bíblia Apócrifa. Bem-vindo! Para começar este vídeo, eu quero te fazer um convite. Veja a série Evangelhos Apócrifos, que é o principal trabalho deste canal neste momento, e é o trabalho mais bem elaborado e que fala de um tema que talvez seja pouco tratado ou tratado com pouca profundidade em outros vídeos, em outras produções aqui no YouTube, tá? A série serve para explicar e para fazer uma introdução sobre cada um dos evangelhos apócrifos para todos aqueles que os leram ou que têm curiosidade de ler. E dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é sobre recomendações de filmes e livros. No caso de hoje, sobre o filme Santo Agostinho de 1972. Esse aqui. Este filme me motivou há alguns dias a fazer esse tipo de vídeo, porque ele me surpreendeu sobre como o contexto retratado no filme se parece muito ao que vivemos hoje, 1700 anos depois. Este vídeo contém algumas informações que podem ser consideradas como spoiler, ainda que este filme não tenha nenhum clímax, o que faz com que o fato de você saber como começa, desenvolve e termina não interfira em nada na apreciação da obra. Este filme foi dirigido por Roberto Rossellini, o famoso diretor considerado o mestre do neorrealismo italiano, famoso por filmes como Roma, Cidade Aberta e a Alemanha, Ano Zero. Entretanto, o final da carreira de Rossellini, da segunda metade dos anos 60 até os anos 70, esconde algumas pérolas que mesmo os mais cinéfilos, às vezes, desconhecem: os telefilmes didáticos. E o que são esses telefilmes? Telefilme é o nome que se dá àquelas produções que são feitas diretamente para a televisão, que não passam antes pelos cinemas, como era antigamente. Alguns clássicos bastante conhecidos do público brasileiro, como O Alto da Compadecida ou o filme Jesus de Nazaré, são telefilmes, exibidos em formato de minissérie na televisão e posteriormente cortados para fazer um filme e exibidos no cinema. Porque, claro, o fato deles terem sido produzidos para a televisão como série não impede depois de que eles sejam reeditados para o cinema, que foi o caso destes dois filmes citados. Mas, voltando ao tema do Roberto Rossellini, nos anos 80 ele publica um manifesto sobre as suas preocupações com os rumos que a nossa civilização estava tomando, onde identifica uma certa perda de contato entre a arte e a ciência. Vamos ler alguns trechos do manifesto. Os homens de hoje, nos países desenvolvidos, parecem não ter mais noção de si mesmos ou das coisas. A nossa civilização, tal como a conhecemos, já está morta. Estamos num estado de crise e totalmente despreparados para enfrentar os desafios de um futuro tão ameaçador. A arte, por outro lado, nos últimos 100 anos, se transformou em reclamação. É a expressão do desconforto moral, da infelicidade e da incompreensão. Essa reclamação é baseada na recusa de conhecer o mundo. Estamos reclamando porque somos confrontados por um mundo cuja arquitetura não conseguimos compreender. Mas penso que arte é vida, é a maneira de dar razão às coisas, é a maneira de transmitir emoções. Rossellini passa, a partir deste momento, a apostar na televisão como um instrumento de educação em massa, uma maneira de trazer o conhecimento básico através do entretenimento para as massas. A partir daí, redes de televisão públicas, ora francesa e outrora italiana, a RAI, passaram a produzir estes filmes educativos, começando um ciclo que trouxe às televisões do público europeu os que sejam, talvez, os melhores filmes educativos já realizados. Os filmes produzidos foram os seguintes: O Absolutismo, a Ascensão de Luís XIV, em 1966.
Atos dos Apóstolos, em 1969, minissérie em 5 capítulos. Sócrates, em 1970. De Jerusalém a Damasco, também de 1970. Blaise Pascal, de 1972. Santo Agostinho, também de 72. O Renascimento, a Era dos Medici, também de 1972, minissérie em 3 capítulos. Descartes, de 1974. E Ano 1, de 1974. E por fim, seu último filme foi O Messias, de 1975, um belíssimo filme sobre a vida de Cristo. E ainda que seja notável a presença de vários temas religiosos, Roberto Rossellini era ateu. Eu tive a oportunidade de comprar este filme do Santo Agostinho em DVD, na edição da Versátil, com o selo Video Spirit, que era um selo que era uma linha que lançava filmes que os espíritas kardecistas consideravam importantes. Aliás, a pessoa que creio eu que é a curadora deste selo, o Oceano Vieira de Mello, tem um canal no YouTube e recentemente subiu o filme completo na versão dublada. Eu deixarei o link aqui na descrição. E por que eu recomendo a todos este filme? Bom, eu vou tentar resumir um pouco e, tal qual nos demais vídeos, tentarei fazer um resumo deste filme para lembrar os que já viram e ajudar os que pretendem ver, já que num primeiro momento o filme pode parecer um pouco complicado. O filme começa no ano de 395, quando Agostinho foi nomeado bispo de Hipona, cidade romana no norte da África, hoje Argélia. Daí o nome Agostinho de Hipona, que aliás também é o título original deste filme. A primeira cena do filme nos mostra Alípio chegando a Hipona para encontrar-se com a igreja dali e também com seu amigo pessoal, Agostinho. No caminho, ele encontra pessoas que foram assaltadas e espancadas, mostrando o declínio do Império Romano já incapaz de fazer uma boa gestão das suas províncias. São mercadores. Estavam vindo com muitas mercadorias do porto de Hipona. Hoje em dia não há mais segurança nas ruas. E encontra também fanáticos de uma das muitas seitas cristãs consideradas heréticas na época. Ao contrário do que se imagina, são os da seita que desprezam e insultam os cristãos romanos. Alípio, bispo de Tagate, lembra-se de mim? Temos a mesma idade. Você se tornou um bispo honrado e eu sou apenas um monge esfarrapado. Alípio, você desceu da mais alta pureza do evangelho e do cristianismo primitivo até o abismo de um pobre servo do Estado. A pobreza e a penitência não devem embrutecer os homens. Acontece que vocês já perderam na prosperidade a glória conquistada nas perseguições e nas desgraças. Vamos, Megário. Infelizmente é inútil discutir com eles. As chamas do inferno arderão para os que se contaminaram. Eles são piores que os maniqueus. Eles gostariam que os homens só comessem ervas. Dizem que todo tipo de carne contém o mal. Que só bebessem água suja porque beber água fresca dá um certo prazer sensual. Eles gostariam que o homem se destruísse para destruir o mal que está escondido dentro de nós. Chegando em Hipona, Alípio é recebido pelo bispo Valério no mosteiro onde vive Agostinho. Valério está prestes a renunciar ao seu ministério como bispo por já estar idoso, e Agostinho será o próximo bispo de Hipona. Antes da eleição, vemos alguns fatos interessantes, como a leitura da carta de Policarpo antes do almoço. Em recordação ao beato mártir Policarpo, carta da igreja de Esmirna e às comunidades cristãs. E também a exigência da capacidade de ler e escrever bem para ser admitido no mosteiro. Que a discórdia fique longe de nós. Ela nasce quando amamos apenas a nós mesmos. Se quiser ser admitido em nosso cenóbio, é necessário aprender a ler e escrever bem.
O filme está ambientado na época da queda do Império Romano, depois da morte de Flávio Teodósio, e da divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente. E posteriormente veremos também o saque de Roma, realizado pelos visigodos, liderados pelo seu rei, Alarico. Agostinho é aclamado como sucessor de Valério no bispado de Hipona, mas reluta em aceitar e declama em alta voz parte de seus pecados, num roteiro singular de Jean-Dominique de la Rochefoucauld, que contém, em vários momentos, textos retirados diretamente das obras de Agostinho. O mesmo ocorre também em outros filmes desta série que estávamos falando, também com diálogos escritos por Rochefoucauld. Nesta bela cena, os demais fiéis da comunidade oferecem suas confissões a Agostinho para encorajá-lo a aceitar o apelo de sua igreja e a aceitar a missão que lhe foi designada. Aurélio Agostinho de Tagaste, proponho que você seja comigo e depois de mim, pastor e bispo. Não é possível. Não é possível. Vocês conhecem o meu orgulho, conhecem todos os meus pecados. Sabem que eu fiz chorar a Mônica, que era minha mãe. Eu também abandonei uma mulher, a mãe do meu filho. Eu deixei ela na solidão, sem nenhuma piedade por ela. E não contente por ter desperdiçado os anos na infâmia, eu tive orgulho de proclamar que Cristo era um homem comum como eu, que na verdade era extraordinariamente instruído. Eu sabia que ele era um homem sábio. E eu, então, que denunciei o meu pai inocente? Eu havia voltado ao paganismo e ofereci sacrifícios aos deuses para herdar as propriedades de meu pai. Vocês me ensinaram a chorar pelo meu pecado e também a confiar na misericórdia de Deus. Agora, onde está a sua fé? Eu, no passado, consultei os arúspices. Paguei a eles com o dinheiro da comunidade cristã. E agora estou aqui e sei que fui perdoado. Quando caluniei meu vizinho, denunciando-o por fraude, por sonegar impostos, porque queria arruinar a sua atividade, toda a igreja justamente me expulsou. Mas você me fez ser readmitido na comunidade e me ensinou que quando um homem se arrepende do seu próprio pecado, é filho predileto de Deus. Sabemos que você pecou, mas se arrependeu. Por que então está com medo? E a partir daí, Agostinho é nomeado bispo de Hipona e passa a realizar todas as atividades que, naquele contexto, faziam parte de seu trabalho como bispo. Podemos ver uma excelente aula dada por Agostinho, onde ele explica algumas alegorias e símbolos bíblicos que, surpreendentemente, ainda são discutidos até hoje em algumas denominações cristãs. Sabemos que a serpente, quando passa pela fissura da terra, abandona a sua pele para receber nova força. Assim, devemos nos despir do velho homem para vestir o novo homem. Essa imagem da serpente é simbólica, como muitas outras nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o ramo de oliveira, que foi carregado pela pomba quando da sua volta à Arca de Noé, é o símbolo da paz perpétua. Os números nas Escrituras também são usados simbolicamente? É claro. Moisés, Elias e Cristo jejuaram por 40 dias. Esse número, 40, 4 vezes 10, corresponde com o passar do tempo de um ano a um ritmo quaternário. O dia se divide em manhã, meio-dia, tarde e noite. O ano em 4 estações. O tempo não se interrompe jamais. Corre como um rio. Deus também fez o tempo? Ele está além do tempo. Ele é o nosso Criador, de nós que vivemos no tempo. A natureza de Deus é ser aquele que é. E isso é a eternidade. Também vemos um exemplo de como Agostinho e os cristãos romanos eram atacados por outras seitas consideradas heréticas e como respondiam a eles. Agostinho, você é indigno. Ele diz a verdade, mas não a diz por inteiro. E quem é você para falar dessa maneira? Você não me reconhece? Não. Eu sou Macróbio, sou o bispo donatista de Hipona. Deixe-no falar. Fale. Não tenha medo. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. A primeira, por acaso não é verdade que caiu na heresia maniqueísta? Sim, é verdade. E eu agradeço a Deus por ter me livrado disso. Mas por que está me fazendo acusações pessoais? Quem sou eu, senão Agostinho? Sou eu um novo Cristo anunciando a todas as pessoas? Não. 1000 vezes não. Você me acusa dos pecados do meu passado e tem razão. Mas não se lembra do que disse São Paulo? Que Deus escolheu as coisas mais desprezíveis para confundir o mundo. Deixem-no falar.
Agostinho, me esclareça com relação à sua eleição como bispo. Eu tenho que lhe fazer uma outra pergunta. Como é que você, que recebeu um batismo duvidoso, se atreve a ocupar o assento episcopal? Acontece que meu batismo não é duvidoso. Vocês, donatistas, pretendem que só o batismo que realizam seja válido. Mas aquele que batiza não distribui algo que pertence a ele. Ele somente transmite um dom de Deus. Essa é a doutrina da igreja, una e indivisível. Vocês, donatistas, acham que são os únicos dignos porque se acham descendentes de uma segura tradição de santidade. O padre peca, como qualquer homem. Mas se ele se arrepender como qualquer homem, seus pecados serão perdoados. Eu realmente não fui batizado na África, isso é verdade. Mas a igreja na qual eu fui batizado é a mesma para a terra inteira. Mas vocês, donatistas, se trancaram em suas igrejas como uma seita. Dessa forma, se afastaram da caridade e então da fé. Pois não há fé sem a caridade. Você é um mentiroso e um herético! Também temos uma sequência muito interessante sobre como Agostinho faz justiça em uma disputa muito difícil de dois irmãos sobre uma herança. Senhor, Deus de justiça, que deu a Salomão a sabedoria de pronunciar sentenças justas, conceda a eles e a mim, bispo da Igreja de Cristo, saber dirimir as questões que dividem os homens do seu povo, a fim de que, com a justiça, se restabeleça a caridade. Amém. Amém. Que o querelante se apresente e exponha o caso. O meu nome é Sisto e sou pagão. Este é meu irmão, ele é cristão e se chama Papírio. O nosso pai Fabiano, ao falecer, deixou seus bens divididos em duas partes. Uma foi para sua igreja e a outra para o filho cristão Papírio, meu irmão aqui presente. Para mim, porém, não deixou nada. Sisto deixou a nossa casa para morar com uma mulher desprezível. Que, pelo contrário, é uma ótima mãe. Eu apelo à sua justiça, porque não tenho nada para manter a minha família, nem sequer nada para nutrir os meus filhos. Qual era a natureza desses bens? Um olival de 200 acres, 2 casas das quais uma no campo e um rebanho de mais de 100 ovelhas. Muito obrigado. E você, Papírio, o que tem a dizer? O testamento do meu pai foi redigido segundo a lei. E nada pode justificar o fato de não ser respeitado como foi escrito. Agradeço. Nós, bispo de Hipona, pela graça de Deus, declaramos que os bens do falecido Fabiano sejam divididos em 3 partes. A primeira vai para Sisto, a segunda para Papírio e a terceira para a Igreja de Hipona. Algum de vocês se opõe a esta sentença? Eu. Não é justa. E quero que o caso seja levado em apelo diante do Tribunal Imperial. É o seu direito. Observe que o direito de ambas as partes é respeitado, ainda que a decisão de Agostinho fosse favorável ao interesse de todos, inclusive do morto, sendo assim a mais próxima da justiça. Vamos ver o que ocorre no Tribunal Imperial. Eu quero dizer que impugnei a sentença porque ela é injusta e contraria a lei e a vontade do meu pai, Fabiano. O apelo foi considerado com atenção pelo tribunal, que já interrogou todas as testemunhas e leu os documentos, ficando muito claro que não existe absolutamente nenhum desvio no testamento em questão. E ficando igualmente claro que um pai pode dispor à vontade de seus bens. Decidimos, nós, magistrado por vontade imperial, que o testamento é válido e, nesse caso, Papírio será mantido na totalidade de seus direitos. Os bens em questão continuarão então divididos em 2 partes, uma para a igreja, a outra para Papírio. A causa está encerrada. O seu juízo respeita a lei como foi escrita, mas a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. E então eu farei redigir uma ata de doação. O que quer dizer? A igreja doará a totalidade de sua parte para Sisto, restabelecendo assim os seus direitos. Isso não me diz respeito. Obrigado. Isso é loucura. A comunidade precisa daquela propriedade. E a lei é favorável a nós. A lei dos homens às vezes é contrária à justiça. Mais do que a lei, o que conta é a caridade. Não restava outra alternativa a Agostinho, senão fazer justiça com o poder que tinha em suas mãos. E assim o fez, mesmo isso deixando a sua igreja sem nada quando esta tinha direito reconhecido de receber uma parte da disputa. O filme também mostra como muitos intelectuais da época culpavam o cristianismo pela decadência do Império Romano, fazendo falsas associações de fatos e usando argumentos facilmente refutáveis. Você viu? Faustino, o banqueiro, se converteu. Está mandando queimar os livros de magia que havia em sua biblioteca. Também as profecias da Sibila? Esse novo mundo cristão está sendo esmagado pelas disputas doutrinárias. A guerra era a condição normal da humanidade. Há um século, desde que o cristianismo triunfou, se fala em paz e se faz a guerra.
Agora, os cristãos adquiriram o hábito de querer dominar onde quer que seja e ninguém contesta mais seus direitos. É possível que o nosso velho mundo não valha mais nada? Eu conheço. Onde foi que eu vi? Eu sou Cotido, gladiador. Eu tinha percebido que era um gladiador pela marca que tem no nariz. Na minha humilde opinião, esses heróis têm tanto medo que colocam em suas cabeças elmos tão pesados que os deturpam, não é mesmo? Desde que os jogos de gladiadores, por ordem do nosso imperador, se tornaram cruentos, eles duram muito mais. E esse maldito calo se torna cada vez maior. Belo divertimento. Assistir a duelos falsos. Bom, eu mesmo não sei o que está acontecendo. Aqui na África ainda não são respeitados os editos imperiais que querem abolir os jogos de gladiadores. Mas realmente não entendem que quando as pessoas não se divertem, se tornam violentas e rebeldes? É verdade que, lamentavelmente, isso não mudou absolutamente nada nos dias atuais. Aliás, este filme mostra muito bem como a sociedade pouco mudou nestes 1700 anos que separam nosso tempo do tempo de Agostinho. Hoje não se sabe mais quem é homem ou mulher. Salve. 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 Depile bem. Eu quero a minha pele lisa e fresca como uma rosa. E quero meu cabelo bem crespo. Pegue o meu também. Seu grosso, ignorante! Você não sabe que grandes soldados como Aquiles, Aristómene, Timone, Epaminondas e muitos outros heróis lendários acabaram encontrando sua força no amor grego? Aqueles que lutam com o amante por perto não precisam de Marte para vencer os inimigos. Observe, na seguinte cena, como se encomendava uma cópia de um livro a um profissional da área e também um rápido debate entre Agostinho e um cidadão pagão sobre a busca da verdade na filosofia do livro De Rerum Natura, de Lucrécio. O Dedil Socrates de Apuleio. É a primeira pessoa há anos que pede para lê-lo. Poderia copiá-lo para mim? Sim, é claro. Do que está precisando o grande Milésio? Eu preciso que você mande copiar o De Rerum Natura, de Lucrécio, com o qual os meus jovens amigos têm muito a aprender. É um livro que o Santo Bispo Agostinho, com certeza, não aprova. Não importa, grande Milésio, que eu aprove ou não aprove os livros que você aconselha aos jovens. O que importa somente é saber se eles contêm a verdade. Você não precisa temer o meu juízo. Se os prefeitos dizem a verdade, então é evidente que você corrompe os que estão ao seu redor. Sempre sincero quando fala de verdade. Pelo contrário, quer que os jovens renunciem a cultivar o próprio espírito, por medo que eles cometam pecados contra o seu Deus. Você gostaria de ver destruídas as letras, a música e todas as artes da tradição romana, assim como viu ser destruído por ordem do imperador Teodósio os templos dos nossos deuses. Na antiga tradição romana, aos jovens se deve ensinar a virtude, aquela que fez de Roma grande, e não a sensualidade que a levou à ruína. Muitas vezes você me ouviu citar antigos autores pagãos como mestres de virtude. Não são eles que eu critico, mas sim todo o culto à sensualidade e deturpação de tudo que é belo, que hoje invadiu as mentes de muitos. As letras e as artes se tornaram a glorificação dos sentidos do homem e contemplação de suas paixões, e o culto dos sentidos fez com que os jovens encontrassem nelas novas divindades das quais fazem depender toda a vida deles. Mas o homem não pode ser separado de seus sentidos. É por meio deles que se expressa a própria divindade, que, embora em partes minúsculas, está presente em cada homem. A divindade não é divisível em pequenos pedaços e repartida entre os homens. Como poderia ser divisível o infinito? A divindade é indivisível e em Cristo se fez carne, se fez a palavra de verdade, luz para cada homem, e exatamente nessa luz o homem participa e vive nela. Os cristãos não renunciam às artes, às letras, nem à música. Não renegam a história. Só dizem aos homens que, através dela, eles devem ver dentro de si mesmos a luz e a palavra de Deus que se fez carne e veio entre nós. Você pretende muito, Agostinho. Você não poderá alterar ou eliminar do mundo o culto dos sentidos, que é o próprio culto à beleza. Também vemos uma sequência que mostra a degradação de uma juventude sem esperança, de um futuro que emprega suas energias em atividades, às vezes, mortalmente perigosas. Agostinho, acabou de acontecer uma tragédia. Um garoto foi ferido mortalmente. Parem! Parem já com isso! Parem com essa vergonha! Parem! Parem!
Que vergonha ver vocês cristãos junto aos pagãos assistindo a esse jogo bárbaro. Ver vocês impassíveis na frente desses jovens feridos. Até mesmo felizes se pertencem aos adversários daqueles em quem vocês apostaram. Ah, pagãos, abandonem esses passatempos cruéis antes que os céus se cansem disso. Parem com isso! Parem! Já chega! Chega de crueldade! O filme também mostra muitos momentos que destacam a perseguição dos cristãos donatistas aos cristãos romanos. Um bispo? Sim, o meu nome é Pulsídio. É donatista? Não. Então vem como um lobo para arrancar as santas almas da doutrina do bispo Donato. Não, eu só procuro fazer o bem. Não! Parem! O que vocês estão fazendo? Em nome de Deus, parem! Irmãos! Em nome de Deus, parem! Já chega! Já chega, irmãos! O que estão fazendo? Saia! Agostinho! Saia! Agostinho! Saia! Eu estou aqui, vem! Saia, Macróbio! Saia! Saia! Estou aqui, Macróbio. O que você quer? Por que veio acompanhado dos seus fiéis armados de bastões? Esses aqui não são os meus fiéis. E você sabe, os donatistas em Hipona são muito mais numerosos que os seus cristãos. Olhe para ele. Alguns malfeitores o agrediram e ninguém o socorreu. Roubaram todas as minhas joias. Escute bem, Agostinho. O Tribunal de Ravenna, por causa da agitação dos bárbaros em todo o Império, está convencido de que precisa da amizade dos donatistas na África. Eis porque foram promulgados os decretos de tolerância. E é preciso que os bispos da África peçam uma explicação para isso ao Tribunal de Ravenna e exijam uma intervenção do tribunal de forma oficial. Ravenna tem que enviar um legado para ver a nossa situação e julgar. Não importa o que pensam em Ravenna. Aqui em Hipona eles são mais numerosos do que nós e estão armados. Você, Agostinho, sempre quis tratar com eles com as armas do convencimento, da confrontação, e eles prontos a assaltar o seu bispado. As decisões do Tribunal de Ravenna não nos interessam. Eu não temo aos donatistas. Eles não podem destituir o assento dos juízes de Cristo e colocar em seu lugar o juiz de Donato. Continuarei a repreender aqueles que estão errando. Procurarei aqueles que se perderam e, mesmo que os galhos da floresta me machuquem, continuarei o meu caminho. O Senhor, que nesse momento permite que eu fique preocupado com vocês, para mim, fará com que eu tenha força de não recuar diante de nada. Você deveria escrever para Cartago e pedir ao arcebispo para reunir os bispos para enfrentar o Tribunal de Ravenna. Entendo que todos os bispos da África estejam preocupados, mas tudo será feito com justiça. Mas quem eram os donatistas? O filme não explica quem eram, já que parte do princípio de que o espectador já tem este conhecimento ou deixa para que este, tendo sua curiosidade despertada, busque a informação. Assim que vamos falar um pouco sobre os donatistas. O termo donatista vem de Donato de Casa Nigra, bispo da Numídia, e posteriormente de Cartago. Os donatistas sustentavam que a igreja não devia perdoar e admitir pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traditores, que eram os cristãos que negaram sua fé durante a perseguição de Diocleciano, de 303 d.C. até 305, e posteriormente foram perdoados e readmitidos na igreja, eram inválidos, ou seja, eles diziam que quem fosse batizado pelos cristãos que negaram sua fé durante a perseguição para sobreviver, eles diziam que esse batismo não era válido, porque esses cristãos não eram cristãos. Eles afirmavam, por exemplo, que o batismo de Agostinho era inválido. Obviamente, não podemos nos aprofundar mais no tema, mas essa informação é suficiente para contextualizar o cenário do filme. O filme também mostra como muitas vezes a prática da caridade é instrumentalizada por pessoas que querem somente vantagens pessoais. No caso do filme, essa situação é ilustrada na figura de um mercador que é conhecido de Santo Agostinho. Fico um pouco constrangido por lembrá-lo. Eu sempre ajudei a sua igreja, os seus presbíteros sempre viajaram de graça nos meus navios. E eu sou-lhe grato por isso. Foi o seu pai, um pagão sábio e honesto, a estabelecer esse hábito em sua casa sem pedir nada em troca. Eu sempre respeitei a vontade de meu pai. É verdade que sou pagão e que conservo em casa as estátuas dos penates que os meus antepassados trouxeram de Roma para a África, mas sabe que eu respeito a sua religião. Sim, eu sei. Eu fico feliz, pois preciso lhe pedir um favor. Se foi para isso que veio, eu escuto. O vigário imperial de Cartago precisa enviar grãos para as milícias mercenárias acampadas no litoral espanhol. Outros transportadores estão concorrendo para o mesmo negócio.
Uma palavra, uma carta sua, seria muito útil para obter esse intento. Mas desconheço os procedimentos deste comércio. É só escrever a verdade para o vigário, que eu sempre respeitei a igreja. O império é cristão, logo os bispos cristãos são honrados pelo império. E então? Uma carta sua. Uma carta para fechar um grande negócio. Sim. Continue. Se escrever a carta, eu... O que quer dizer? Quero dizer que posso ajudá-lo e a sua comunidade. Não. A riqueza e o comércio estão muito longe dos meus interesses. A minha vocação é fazer entender a palavra de Deus a todos os que querem me escutar. Hoje você tem muitos navios, muitos bens. Amanhã a morte tomará tudo e você vai se apresentar perante Deus. E as contas que prestará lá não serão do seu comércio. Então, eu lamento, mas eu não posso fazer o que você me pede. Isso eu entendo, mas também não entendo. Reflita. Se mudar de ideia, me informe. Eu só peço que escreva que eu respeito a igreja. Não insista, Ciríaco. Sabe que eu não vou mudar de ideia. Eu sei pelos comandantes dos meus navios que as reservas de grãos de Roma e de toda a Itália foram saqueadas pelos bárbaros. A penúria é grande. E, como sempre, são os pobres que sofrem primeiro. E você quer ajudá-los? Eu queria enviar a Roma alguns carregamentos de trigo. Suas intenções são louváveis. Eu pensei que, com a ajuda da igreja, se poderia fazer chegar a Lásio o trigo de que precisam. E uma palavra sua, sem dúvida, favoreceria essa empresa. E acha que conseguiria enviar para Roma uma quantidade de trigo suficiente para satisfazer as necessidades de toda a região? Estou com muitos navios longe daqui, porém com certeza Roma receberá o trigo. Sei, mas se o trigo que você enviar não for suficiente para todos, acabará nas mãos dos mais ricos e dos mercadores para fazer os preços subirem ao céu, explorando a fome dos pobres. Assim, a sua ação não ajudaria aos pobres, mas sim aos ricos. Ora, os mercadores estão a serviço de todos, de quem pode comprar. E, aliás, garantem aos seus fornecedores, a nós, um justo e honesto lucro. E realmente acha que eu quero me associar com essa sua especulação? O dinheiro ganho seria útil para tirar da miséria os órfãos e pobres dessa cidade. Às custas do sofrimento de outros? Nunca mais me propõe injustiças como essa. Roma é invadida pelos visigodos liderados pelo seu rei, Alarico, em 24 de agosto de 410. Alarico saqueia a cidade e se vai. Muitas pessoas tentam colocar a culpa do fracasso contínuo de autodefesa do Império no cristianismo. Salve, Volusiano. Salve, Máximo. Qual é a razão da visita em minha casa de um dos mais ilustres retóricos do Império? Vim para honrar, junto a você, o seu hóspede, o Bispo Agostinho. Eu lhe agradeço. Sobretudo, eu vim trazer ao Santo Bispo de Hipona as lembranças do tribuno Marcelino, o notário imperial, que o nosso piíssimo imperador Honório enviou a Cartago, segundo os desejos da Igreja africana, para levar paz e justiça, como vocês dizem, entre os seus fiéis e os seguidores do Bispo Donato. Você ficará feliz. Mas é bobagem. Você percebe que a fraqueza que minou o Império e que abriu as portas de Roma aos bárbaros é devida à doutrina cristã? Você realmente acha justo nos acusar? Crês mesmo nisso? Claro. Vocês não dizem que é preciso oferecer a outra face a quem lhe ofendeu? Que devemos deixar o manto nas mãos de quem o quer pegar? Que devemos dar 2000 passos se alguém quer que você dê 1000? E vocês acham que essa pode ser a moral de um Estado? Estamos todos arrasados pela humilhação infligida a Roma. Mas você, que é um grande conhecedor da história, como pode acusar o cristianismo de ser o responsável pela ruína de Roma? Roma foi por 3 dias pisoteada e saqueada pelos bárbaros. O povo romano foi humilhado. Nós fomos humilhados. Roma era forte quando era virtuosa. Lembre-se de Giovenale. Permita-me citá-lo de cor. A virtude existia quando os quirites viviam nas cavernas e a mãe oferecia os seios vigorosos às crianças e o pai cultivava a videira, a oliveira, o trigo. Agora, sobre esses cidadãos caiu o luxo mais cruel. Não existe maior destruidor, maior do que as armas e a moral. Agora, em Roma, todos os crimes brotam e prosperam, todos os delitos da luxúria, e essa é a verdadeira causa de sua ruína. Mas muitos são cegos e surdos a essa verdade. Em que abismo nos arrastaria esse rio de maldade da espécie humana se não fosse a cruz de Cristo? Se não nos agarrássemos a ela, teríamos um ponto de apoio para não sermos engolidos pelo redemoinho daqueles que, nesse mundo, nos empurram em direção ao mal?
Você é um homem erudito e conhece bem os antigos escritores. Mas os fatos me dão razão. Bárbaros e cristãos destruíram a grandeza de Roma. Mas voltaremos a discutir isso. Quando você quiser. Minha porta sempre estará aberta para você. Eu o saúdo. Há uma sequência que ilustra muito bem essas discussões, com 4 cidadãos discutindo o tema em uma cena cotidiana no mundo romano. Alarico, com 80 mil guerreiros visigodos, há 2 anos entrava e saía dos muros de Ravenna e Roma. E não é preciso adivinhos para entender que mais cedo ou mais tarde tentaria violar as portas de uma cidade, que em suas ruas e suas praças tem mais de 80 estátuas de ouro. Mas não são os bárbaros os inimigos de Roma. São os cristãos. A condenação de Roma começou quando Constantino achou ver uma cruz em seu caminho e dobrou as costas. O imperador agora não é mais um imperador, mas uma espécie de teólogo cristão. Não é mais um soldado liderando um império. E é claro que os bárbaros não nos respeitam mais. Eles dizem para praticar o amor ao próximo, mas depois ensinam a odiar sua beleza, sua alegria, seu prazer. Com certeza não havia necessidade deles. Roma sempre deu provas de confiança ao homem em suas virtudes. Será que nós já ousamos dizer que a natureza do homem está prejudicada, doente, ferida, como por um misterioso pecado? Os cristãos, pelo contrário, ensinam isso. Eles tinham razão para persegui-los com a acusação de misantropia. Volusiano ouviu ontem a resposta do bispo Agostinho às suas acusações contra os cristãos, mas não soube responder. Agora ele acusa os cristãos de cada abominação, mas não só disso, das misérias do império. Agostinho não pode nos compreender. O nosso grande culto, o sol, na verdade, é aquele da natureza. Isto é, aquele da realidade junto com aquele da lei. E forte em seu direito, Roma cultivou o culto dos antigos deuses, enquanto demonstrava ser tolerante às outras religiões, respeitando todas as crenças. Roma nunca deu prova de fanatismo. E os cristãos o que fazem? Mostram-se intolerantes. Brigam continuamente, até entre eles, por obscuras razões de doutrina. Volusiano esquece o ódio do império contra os mártires cristãos. Como poderia existir um mundo sem Roma? Os cristãos deviam ser eliminados da face da terra para se ter certeza disso. Qualquer argumento contra nós cristãos agora funciona. Dramatizam muito esses assaltos de bandidos e bárbaros. Roubaram uma pequena parte da riqueza de Roma e em apenas 3 dias foram embora. Esquecem que, quando Roma era só de vocês, apenas pagã, passou por perigos até maiores. Breno, Pirro, Aníbal. Mas Roma era virtuosa e soube se resgatar. Onde está a sua virtude agora? O filme também tem muitos momentos memoráveis com ensinamentos e frases. Eu tropecei na soleira, isso dá má sorte. Vamos voltar. É mais prudente fechar a porta. Não tenha superstições bobas. Sabe o que disse Catão a um soldado que, cheio de terror, foi lhe relatar que os ratos haviam comido seus sapatos? Não há nada de estranho. Eu me surpreenderia se os sapatos tivessem comido os ratos. O filme mostra como os cristãos, como minoria naquele momento, eram acusados por quaisquer problemas que a sociedade passava. Naquele momento, a queda do Império Romano, destacada pelo recente saque de Alarico em Roma. Cristãos, eu os reconheço. São a ruína de Roma. Eles são ímpios, profanadores dos deuses, inimigos do Império. Vai, Gabi. Como são malvados. Mas Cristo disse: se o mundo odiar a vocês, saibam que já me odiou antes de vocês. E ele nos escolheu no mundo. E é por isso que o mundo nos odeia. O filme tem um belíssimo discurso final e, claro, muitos outros detalhes que você pode descobrir assistindo ao filme, que está disponível em versão dublada em português aqui no YouTube. O link para assistir está na descrição. Eu quero agradecer a você que assistiu este vídeo e também quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também quero te convidar a participar através dos comentários. Muito obrigado e até a próxima.